Bom dia, hoje é quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. O que tem para comer hoje? Nosso texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse é apenas um trecho da grande oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Os discípulos se assentaram ao redor de Cristo e pediram a ele que os ensinasse a orar. Queriam saber como falar com Deus, como se dirigir ao Deus Criador que, mesmo distante deles, poderia atendê-los. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, escreveu a escritora Ellen White. A oração é o meio que temos de falar com Deus, e os discípulos queriam saber como. Jesus, pacientemente e com muito amor, ensinou a oração padrão, que até hoje nós sabemos de cor. Dificilmente vou encontrar alguém que não saiba rezar ou orar o Pai Nosso. Todas as religiões sabem o Pai Nosso. Essa oração modelo que Jesus nos ensinou. E especificamente na frase da oração de hoje, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu perguntasse a você o que tem para comer hoje, você poderia ter muitas opções. Mas se eu chegasse lá na África, lá na Etiópia, em alguns países com crises de alimentação, talvez essa pergunta não teria uma resposta positiva. Quantas crianças vivem o dia a dia sem saber o que vão comer? Passam até dias sem comer. Às vezes temos em abundância em casa e até escolhemos. Tenho visto crianças mimadas que têm dado muito trabalho aos pais no que diz respeito ao que comer. Querem escolher tal comida, essa como, aquela não como. Mas, analisando friamente, o culpado não são as crianças. A culpa é dos pais, que não souberam ensinar a criança desde pequena o que comer, quando comer. Tenho visto crianças se alimentando de maneira errada, obesas, porque comem coisas que fazem mal para a saúde. Ao passo que o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão que alimenta, tem sido deixado de lado. Pesquisas recentes têm dado conta de que as crianças modernas não conhecem as frutas nem as verduras que temos hoje, porque estão acostumadas a comer o fast food, sanduíche, refrigerantes e outras coisas mais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus promete nos alimentar não só fisicamente com o pão, o alimento, mas também com o pão da vida, o próprio Cristo, a sua palavra revelada. Quando vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, temos o alimento espiritual para que possamos enfrentar as lutas da vida, as ciladas do inimigo. Precisamos aprender a nos alimentar fisicamente como espiritualmente. Se você anda se alimentando mal, tome cuidado. A falta de alimento ou o alimento errado pode te trazer consequências para a saúde. Da mesma forma, a falta de alimento ou o alimento errado espiritualmente pode te trazer danos espirituais. Que no dia de hoje você saiba escolher o alimento físico correto para você e sua família e saiba usufruir do alimento espiritual que é a palavra de Deus para o teu crescimento espiritual. E de uma forma simples, esteja atento também às necessidades do teu próximo, aqueles que precisam não só do pão espiritual, mas do pão físico, passam necessidades, que hoje você possa ser um auxílio a alguém que não saiba responder o que tem para comer hoje. Que Deus te abençoe e vamos orar. Querido Pai, que possamos aprender a nos alimentar do pão físico e do pão espiritual. Que possamos levar o alimento às pessoas que padecem, que precisam se alimentar, tanto física como espiritualmente. Faça de nós instrumentos em Tuas mãos. Nos ajude a aprender, ao estudar Tua palavra, como devemos nos alimentar, como devemos nos comportar diante do alimento e da escolha. Que Deus abençoe cada lar nesse dia, que jamais venha faltar o pão, não só o físico,
mas também o pão espiritual. Que o Senhor esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.